ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler no dia de hoje encontra-se no livro do Apocalipse, capítulo 20, os versos 11 até o 15. E diz o texto: Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se então os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, verso de 11 a 15. Com esta passagem, meus irmãos, nós refletimos agora que lá na Bíblia, lá na Sagrada Escritura, talvez você tenha a Sagrada Escritura na sua casa, existe um lugar na Sagrada Escritura onde você está mencionado, onde fala especificamente de você. Um profeta, pela graça de Deus, olha para o futuro e ele vê você. Ele não vê simplesmente um conjunto de pessoas, mas ele vê você. Ele vê cada um de nós. Ele vê você que está me escutando através dessa mensagem. O profeta, pela graça de Deus, olha para o futuro e te vê lá no futuro, como diz esse texto. Esta é a única parte da Bíblia onde você, meu querido, onde eu, onde você, onde nós somos especificamente, somos pessoalmente mencionados. E é esse texto do Apocalipse, do capítulo 20, do verso de 11 a 15. Veja aqui, diz o texto no versículo 11, Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Aqui está você. O texto diz que havia um trono branco, que era o momento do juízo de Deus, e ele viu os mortos, grandes e pequenos. Aqui, nesse meio está eu, está você, estamos nós. Naquela visão profética, cada um de nós, meu querido, cada rosto, querido, estava ali. E você que está ouvindo essa mensagem agora, meu irmão, sim, o profeta viu você.
E é terrível, mas entenda, ouça, acredite, ali você era um morto. Ali você estava morto. Porque o texto diz, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. E então abriram-se livros, e ainda outros livros. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme achava nos livros. E deu o mar os seus mortos. Os mortos que estavam no mar foram devolvidos para passar para o julgamento. A morte e o além entregaram também os seus mortos que nele haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. É isso que o texto está dizendo. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. O mais terrível vem agora. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse também foi lançado para dentro do lago de fogo. Meu Deus. Com esse texto, queridos, a primeira impressão é de que queremos causar medo com esta palavra. Mas não. Na verdade, irmão, estando amedrontado ou não, nesse momento não é isso que mais importa. Simplesmente porque estar com medo ou não muda o fato do que isso que está escrito é verdadeiro, está para acontecer. Você é visto nas Escrituras, e lá você, meu irmão, lá você está morto. Ali não existe o melhor, ali não existe aquele que tem posses, ali não existe aquele que é líder numa fábrica, aquele que é presidente de uma empresa, ali não existe aquele também que é pobre, aquele também que está na sarjeta, todos estão ali. Os títulos são arrancados de nós, e somos iguais, mortos, simplesmente somos os mortos, e estamos ali. E ali acontece o julgamento. E você é julgado. E nós seremos julgados ali. Mas o que é mais terrível e assustador é que esta mensagem que nós lemos e que provavelmente você está ouvindo agora, daqui a pouco esqueceremos de tudo e continuaremos nossas vidas, nossas vidinhas medíocres, sem mudança nenhuma, sem uma mudança de atitude, sem sermos compungidos no coração. Continuaremos a nossa mediocridade, a nossa luta inteira, em ter poder, em ter coisas, em crescer, em ter dinheiro, em ter prosperidade, em ter fartura, em ter descanso. Esqueceremos essa terrível verdade que está para acontecer. Seremos julgados diante do trono de Deus. E isso não nos impactará daqui a meia hora. Talvez agora estamos começando a refletir, mas provavelmente isto passará como mais uma passagem, como mais uma palestra, como um fanático a mais dizendo alguma coisa. E continuaremos buscando a diversão. E continuaremos viciados em nossas telas de iPhone, de telefone, de nossa sala de bate-papo, nas novidades da modernidade do nosso tempo. Porque esta mensagem não cabe dentro desta geração que estamos vivendo. Porque esta mensagem é uma mensagem que está ultrapassada para esta geração do nosso tempo.
Infelizmente, cruel dizer isso, terrível e amedrontador e assustador, mas nós estaremos lá e seremos julgados como uma geração incrédula, uma geração que abandonou os princípios da Sagrada Escritura, uma geração que fundou templos e igrejas em nome de Jesus Cristo, mas expulsaram Jesus de dentro dos templos, expulsaram Jesus da sua crença e viveram a sua própria fé, e viveram o seu egoísmo, o seu egocentrismo. O seu Deus era o seu próprio ego. E viveram a prosperidade e o ter. E o Deus que ele servia era o Deus que dava prazer, que dava fortuna, que dava descanso. Era um Deus totalmente diferente do Deus do início da igreja. O Deus dos últimos séculos é um Deus que dá vida boa para as pessoas, que dá prazer para as pessoas. O Jesus Cristo desta geração, é o Jesus Cristo que lança sobre as pessoas a bênção, que lança sobre as pessoas os livramentos. Não é o Jesus Cristo que tinha como consequência na fé dos primeiros seguidores a morte, a perseguição. Não, o Jesus Cristo que nós estamos servindo na nossa geração é o Jesus Cristo da prosperidade. Mas ali no grande julgamento, no dia do julgamento, não haverá esse Jesus Cristo. O que haverá é aquele que sempre foi e que sempre será. E que virá como justo juiz. E sabe o que é terrível, meu querido? É que esta passagem está dizendo que você estará lá, que eu estarei lá, que nós estaremos lá. Que grandes e pequenos passarão pelo trono branco. Aleluia. Querido, uma coisa é certa. Se nós não dermos ouvidos a textos como esse das Escrituras, é certo. Porque Jesus aqui descreve essas pessoas, descreve a cada um de nós. Jesus vai dizer que então, se não dermos créditos, nós entendemos assim, querido, se nós não dermos crédito a esta palavra, o diabo então vem e ele tira essa palavra dos nossos corações, para que a gente não creia nisso. É justamente isso que o diabo está preparando nesse momento, para fazer com muitos daqueles que estão ouvindo essa palavra. É esperar terminar essa mensagem e logo em seguida apresentar a você os prazeres do mundo, apresentar a você aquele bate-papo do WhatsApp, apresentar a você aquela amizade ruim, aquele conselho ruim, aquela droga, aquele álcool, aquele prazer carnal, e você em seguida lança fora a palavra do seu coração. O que está acontecendo na verdade é que o diabo vai ocupar o seu coração com as coisas desse tempo e lançar fora a palavra bíblica que pode te salvar, vai lançar fora do seu coração, para que nós não creiamos. Sabe, irmãos, nossas mentes estão tão cheias de coisas desnecessárias, tão cheias de coisas que não servem para nada, coisas desnecessárias. Tantos pensamentos sobre nós próprios, tão cheios de vaidades, mas aqui, queridos, está se tratando sobre eternidade, sobre algo que nós não podemos lançar fora. Quantos que estão vivendo na miséria da guerra? Quantos que estão perdendo suas famílias por causa da guerra, essa maldita guerra que nunca acaba? E gostariam de estar no seu lugar, ouvindo uma palavra como esta. Como estão nos cantos da África com religiões, meus irmãos, arbitrárias as Sagradas Escrituras, que nasceram numa cultura satanizada, miserável. E gostariam de estar no seu lugar, talvez na sua casa, no conforto da sua casa, ouvindo esta mensagem, e não estão tendo essa oportunidade. Eles dariam a vida por causa dessa palavra. E talvez, depois de meia hora de você ouvir essa palestra, esta mensagem, você lançará fora. Não se preocupará em pesquisar sobre as coisas de Cristo. Ignorará e voltará a viver a sua vida medíocre, atrás de prazeres carnais, de músicas sensuais, de ter coisas, e lançará essa palavra no lixo. Quantos de nós, queridos? E esta palavra é uma palavra muito forte e necessária.
É porque nossas mentes estão assim, repletas de vaidade, de enganos. Enquanto esta palavra trata sobre uma decisão importante, fala sobre eternidade, nós estamos descartando momentos como esses que nunca voltarão. Você pode até ter outros momentos semelhantes, mas este jamais voltará. Sabe, nós estamos tratando aqui de algo que vai acontecer, que nós não podemos nos iludir, meu irmão, não se iluda. Você até pode se esquecer dessa palavra. Você pode até se esquecer desse momento. Você pode até dizer, esse rapaz é um maluco, é um fanático, é um doido. Isso não se pode falar mais hoje. Nós estamos querendo ouvir sobre o que Deus vai me dar nesta noite. E esse menino vem falar para mim sobre julgamento. Eu não quero ouvir. Eu quero esquecer essa palavra. Talvez você pense assim, mas eu quero te dizer, esta palavra vai voltar novamente à sua mente. Haverá um momento em que essa palavra voltará à sua mente. Você vai ser lembrado dessa palavra. E sabe quando? Vai ser no dia do juízo. E ali você vai perceber que um dia você ouviu uma mensagem num simples programinha de rádio. Talvez num horário que ninguém desse tanta importância. E talvez esta foi a única vez que você ouviu esta mensagem, falando diretamente sobre o juízo de Deus. E daí, queridos, o que será? O que você fará com isso? Aleluia! Mas é isso que o texto diz. É isto que o profeta, por permissão de Deus, viu lá no futuro, que iria acontecer. E que está breve a acontecer. Jesus Cristo revelando ao profeta o julgamento. Sabe, essa palavra é tão fora de moda, essa palavra não tem sido pregada em lugar nenhum praticamente. As nossas mensagens são voltadas a quê? Dentro das igrejas. Ouça os programas do rádio, ouça as grandes evangelizações em massa pela TV, veja o que eles estão pregando. É muito fácil, meu querido. Ouça, veja o que eles estão pregando. Os grandes pregadores, aqueles que são estrelatos na mídia. Veja o que eles estão falando. É a cura, é o milagre. Deus vai dar a água benta, o óleo bento, a rosa benta, lá. E somente isso. Mas nós precisamos olhar para as escrituras com olhos de quem quer saber o que está para acontecer. Aonde nós nos encaixamos, meu irmão? Isso não é um filme que você assiste e não tem nada a ver com você. Isto é algo que vai acontecer em você e eu, e nós estamos 100% envolvidos em tudo isso. Ah, meu Deus, por que esta geração dorme? Parece loucura, mas veja. É Jesus quem mostra isso. É o próprio Deus quem permite que o profeta veja e escreva para a nossa geração. É diante dessa tal loucura para esta geração. Essa palavra forte que Deus nos dá através do profeta. O que nós temos que fazer? Aliás, o que nós pensamos que Jesus é? Que Jesus foi? Se a palavra está dizendo isso, será que isso é verdade? Mas veja. Existem 3 possibilidades para nós. Relacionada à pessoa de Jesus Cristo. Quem foi Jesus para nós? A primeira, essa palavra é muito dura, sabe? Talvez nós pudéssemos ser como esse primeiro grupo. Jesus foi o maior dos mentirosos. De todos que já passaram, ele foi o maior. Sabe por quê? Porque ele disse que era o Filho de Deus. E ele sabia que não era. Então ele enganou. Ele enganou a maior parte da humanidade no decorrer da história. É isso que você pensa? Você não acredita que Jesus é o Filho de Deus? E que ele foi um mentiroso? Ah, eu acredito, mas a sua vida não demonstra. Você está disposto a dizer
para todos que te perguntarem que Jesus foi o maior mentiroso da história? Você está disposto a afirmar isso, que Jesus é um mentiroso? Talvez você esteja, meu querido. Mas você precisa saber de uma coisa. Jesus não viveu, nem ensinou como mentiroso. Mesmo que você diga para todo mundo que ele é um mentiroso. Segundo, Jesus era louco. Jesus é um impostor, um lunático. Porque a pessoa que crê que é filho de Deus, se ele não é, não importa a sinceridade dele. Ele é um lunático. Sabe, irmão, essa ideia de que Jesus é filho de Deus hoje em dia parece mesmo uma loucura. Hoje, cada um crê naquilo que quer. Meu irmão, não importa a sinceridade dele. Não importa se ele está errado, se ele está certo. E ele é um lunático por dizer essas coisas. E ele não devia ser seguido, se ele não é o Filho de Deus. E qualquer que o siga, seria também um louco, se ele não é o Filho de Deus. Mas você, querido, está disposto a gritar para as pessoas, a dizer para as pessoas, que Jesus é um louco, que Jesus é um lunático, que Jesus dizia ser o Filho de Deus, sendo que ele não era. Você está disposto a levar isso para frente? Talvez você queira amenizar a situação e diga, não, um louco ele não era, um lunático ele não era. O que eu penso, talvez você diga, é que a Bíblia foi alterada, a Bíblia foi manipulada. Gente, quantos dizem isto? Não querem dizer que Jesus é louco, não querem dizer que Jesus é lunático, mas dizem assim, não, essa Bíblia foi alterada, as pessoas foram alterando, foram manipulando. Quantas correntes de pensamentos estão assim? Mas e daí? Se você diz que a Bíblia foi alterada, de onde você tira evidências para dizer isso? Qual é o texto que você tem para comparar então? Traga então os seus escritos, meu querido. Traga então os seus textos e mostre as evidências de que a Bíblia foi mudada, de que a Bíblia foi alterada. Vá pesquisar a história e prove que a Bíblia foi alterada. Os textos, meus queridos, sim, passaram de mão em mão, mas não foram alterados. Eles estão completos. E o texto diz que Jesus é o Filho de Deus. Lunático? Não. Mentiroso? Não. Mas Senhor. O que ele é, meu querido? Ele é Senhor. O que Jesus é? Jesus é o Senhor. E é isso que o texto diz. O terrível, o triste, o assustador é que estamos ouvindo essas coisas todos os dias e nós esquecemos. Esta geração é uma geração tão ocupada com outras coisas. Diversão, tecnologia, festas, filmes. E tem essa pessoa na história. E não importa se você o ama, se você o odeia. Ninguém, meu querido, afetou a história como ele. Ninguém fez as alegações que ele fez. Nunca ninguém fez, nunca ninguém fará o que ele fez. Mas esta geração está se preocupando com diversão. E quantos dizem por aí, meu Deus,
Quantos dizem, eu não tenho certeza que existe um Deus? Mas sabe o que é mais hipócrita? É que elas não têm certeza, mas não pesquisam. Não investe seu tempo em pesquisar. Não se preocupa em procurar saber. Mas esta, querido, é a verdade mais importante para a existência da humanidade. Mas nós ainda preferimos gastar o dia inteiro, a semana inteira, o ano inteiro em se divertir. Eu te pergunto, do que consiste a vida, meu irmão, meu ouvinte? Será que a vida só consiste em nascer, ser educado, trabalhar, casar, aposentar-se e depois morrer? A vida se resume a isso? É para isso que serve a vida, eu te pergunto. Então pegue lá os seus álbuns de fotos. Dá uma olhada, vê. Vê ali as fotos quando você nasceu, quando você começou a andar, a falar, a estudar. Ouça os seus avós, bisavós, no tempo deles como era. Eles eram novos e a realidade deles eram outras, mas o tempo passou, velhos eles estão. Quantos já falam de morte, que está chegando a morte? Mas eu quero dizer, para nós vai ser também assim. Nós nascemos, nossos pais se preocuparam em nos ensinar coisas importantes da vida, a comer, a andar, a estudar. E agora, com quantos anos você está? Talvez você seja novinho ainda, um adolescente, um jovem, esteja na flor da idade, estejam descobrindo as coisas, mas vai passar, tudo vai passar e vai chegar um dia, se Deus permitir que você viva até os últimos dias da sua vida, você vai envelhecer, vai ficar debilitado. E o que você vai ter para apresentar? Aonde você chegou? Onde você está? Para onde você vai? Querido, pensa um pouco comigo, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 ou 30 anos, talvez eu e você, aleluia, já não estaremos mais aqui. Provavelmente daqui a 20 anos, quantos de nós mortos já estaremos? E ainda, mesmo tendo certeza desse final que teremos, que será breve, queremos só ficar em mesquinharias, em mediocridade do nosso mundo. Irmão, não olha para mim, mas olha para essa palavra. Acorda, irmão. Acorda, querido ouvinte. Esta verdade é mais importante do que tudo. Por isso eu te pergunto, quem é Jesus para você? Com quantos anos você está? E o que significa Jesus Cristo para você? Sabe, eu quero lançar a você um ato de ousadia. Se você não acredita nele, então diga isso para as pessoas. Não fique escondido. Grite alto que você não crê, que ele é um mentiroso, que ele é um lunático. Sabe, saia do armário e diga, eu não creio nesse Cristo, eu não sei nada, não quero saber dele, ele é um mentiroso. Mas saiba de uma coisa, meu irmão. Para falar isso, você precisa jogar fora todas as suas virtudes. Porque as virtudes que você tem veio dele. Jogue fora tudo isso primeiro. Se você é inteligente, tem alguma habilidade, algum dom, jogue fora. Porque isso veio dele. Sabe, para você afirmar isso, para você gritar isso, você precisa se tornar um animal. Sem regra e sem ética. Você, para dizer isso, que Jesus é um louco, um lunático, um mentiroso, você não pode dizer que Hitler estava errado. Você precisa esquecer todos os valores que você tem. Porque no nosso mundinho, nesse mundinho sem Deus, o que vale é a opinião das pessoas. Quem é Jesus Cristo para você, querido? Responda para você mesmo.
Porque segundo as Escrituras, eu creio nela, Cristo é o Filho de Deus. A minha fé está nesta verdade. Cristo é o eterno Filho de Deus, que se tornou homem, que andou nessa terra, que viveu uma vida perfeita e que foi para a cruz para satisfazer a justiça do Pai, porque era necessário, porque a justiça de Deus precisava ser satisfeita. Segundo a justiça de Deus, querido, eu e você precisamos ser julgados. A única forma de você se libertar é com o pagamento do seu pecado sendo feito. E Deus se tornou homem, tomou o seu lugar, foi pregado no madeiro. Deus pagou pelo seu crime. Então você é reconciliado através da fé em Jesus Cristo somente. É assim que você vê a Cristo, ou não? Porque não se esqueça, meu querido, que nós estamos tratando aqui da nossa salvação. Esse texto está tratando aqui da nossa salvação. Creia você ou não, goste você ou não. A única coisa que eu posso dizer para você, e é certo, você está tendo a oportunidade de ouvir uma mensagem, um texto bíblico que fala sobre o seu futuro. E quantos jogam o futuro fora? Ouvir um texto bíblico não é nem o tanto que eu estou falando, mas o texto que foi mencionado. Pegar um texto desse, ler, ouvir e abortar, ver, ler, ouvir e ignorar é o mesmo que lançar fora a sua salvação. É o mesmo que rejeitar a salvação, porque esse texto diz sobre mim e sobre você. Sabe, querido, nós estamos encerrando essa mensagem. Mas o que realmente importa é a atitude que nós vamos ter depois de ouvir tal mensagem. Escuta uma coisa, irmão, a palavra de Deus não é um livro de romance. Não é um livro para emocionar, a gente lê, sentir aquele medo, e depois que terminar de ler, fechar o livro e voltar a viver a mediocridade. As palavras que Deus permitiu que chegássemos até nós, é para após a gente ler ele, a gente trazer e confrontar com a nossa vida. E perceber que Deus não deixou de falar conosco. Ele está dizendo, eu voltarei. Haverá um juízo. E aqueles que disseram que Jesus é louco, aqueles que não disseram, mas agiram como se dissessem que Jesus é um lunático, que o que ele falou está totalmente fora dos padrões dessa geração. Sim, Deus está dizendo, esses descrentes serão lançados no lago de fogo. Esta palavra é um divisor de águas para todos nós. Mas ninguém pode decidir por outro alguém. A partir do momento que fazemos o uso da razão, que entendemos as coisas, e você está entendendo muito bem o texto, então a decisão, meu irmão, cabe a nós. Deus está colocando uma palavra diante de nós e dizendo, nós passaremos pelo julgamento. E somente aqueles que têm por advogado Jesus Cristo, somente esses serão livres da condenação eterna. Eu vou encerrando e deixando esse texto, esta mensagem, para a reflexão dos irmãos. E por favor, divulgue esta mensagem para outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém.